Quando a gente pensa em moda, e assim, eu também como leigo, a gente pensa em algo leve, criativo, mas a gente sabe que, no fundo, o Instituto, inclusive, tem essa missão de poder conscientizar e mostrar que é uma das indústrias mais poluentes do mundo. Eu queria que você pudesse é, citar alguns exemplos dos impactos que tem Sim. todo esse contexto na vida de um cidadão. Pois é, quando a gente pensa nos impactos da indústria da moda, eles vão desde a extração da matéria-prima até o pós-uso desses produtos, dessas peças. Então, hoje, por exemplo, a matéria-prima mais utilizada para produzir as roupas é o petróleo, são fibras sintéticas, né? O poliéster, a poliamida, o poliéster principalmente, que é feito de combustível fóssil. Então, nós estamos vivendo uma emergência climática, a gente vem falando sobre o uso de combustíveis fósseis e ele está presente na maioria das roupas que são produzidas hoje. Além disso, quando a gente pensa no processo produtivo, da extração dessa matéria-prima até ela se tornar de fato um fio, um tecido, esse tecido ainda vai ser transportado, ele vai para uma confecção, então tem todas essas questões de como essa roupa vai ser tratada, beneficiada, né? Então, que também tem produtos químicos nocivos, também tem produtos à base de combustíveis fósseis, também existe tratamento com água e como que essa água é usada, como que ela é devolvida. Então, todas essas questões que envolvem Sim. esse beneficiamento. Depois, a questão da produção do item em si, né? Então, a gente aqui trata de um outro assunto que é a mão de obra. A mão de obra no setor, de uma forma geral, a gente pode dizer que ela é feminina, que ela é feita no sul global e que ela é feita por mulheres não brancas. Então a gente já está falando assim de um recorte de pessoas em situação de Perfeito. vulnerabilidade, muitas vezes em extrema situação de vulnerabilidade, muitas vezes com salários abaixo do necessário para viver. Né? Então, é uma pauta, inclusive, feminista, quando a gente olha, né, a situação das mulheres trabalhadoras no setor têxtil, quando a gente pensa até evolução industrial, historicamente, né, esse lugar das mulheres e essa reivindicação por direitos. Então, e hoje, inclusive, até hoje, existem mulheres em situação de trabalho análogo a escravo, produzindo as nossas roupas, não só lá em outros países, mas aqui no Brasil, inclusive, quando não em situação de trabalho análogo escravo, muitas vezes num trabalho degradante ou num trabalho não digno. Salário precário. Salário precário, exatamente. Você. Enfim, e assim, Sim. isso só ali nessa produção. Daí depois, né, nesse consumo e nesse pós-consumo, só para trazer assim um exemplo que viralizou, inclusive recentemente, a gente fez até um projeto falando sobre isso, sobre o descarte de roupas no deserto do Atacama. Então, ou seja, essas roupas elas ainda vão pro solo ter um outro tipo de impacto. Envolve o tal do ciclo completo da sopa. Nós vamos falar sobre ele também, mas você falou do poliéster, do poliamida, mas eu estava aqui, tinha notado a história do algodão, por exemplo, que o Brasil é um dos maiores produtores de algodão do mundo. A produção do algodão, ela também sofre desses mesmos processos e problemas, ou ela é mais leve em solo brasileiro? Olha, a situação do algodão, pensando na produção nacional, no caso, né? Nós temos que entender que somos um dos maiores produtores. Este ano, ano passado, nos tornamos o maior exportador de algodão do mundo. E esse algodão, a gente tem que pensar que ele é uma semente transgênica, existe alto uso de agrotóxicos nessa produção. Muitos desses agrotóxicos eles são proibidos em outros países, principalmente países da Europa. Então, assim, já traz uma contaminação para o solo, para aquela região, né, com esse alto uso de agrotóxicos. E também é uma produção que é feita em grande escala, é uma monocultura, né? Existe inclusive uma pesquisa recente feita por uma organização internacional que comprova a produção de algodão no Brasil com o uso indevido de terras, grilagem de terras, desmatamento. Muitas dessas produções acontecem no Cerrado brasileiro, que é uma região que vem sofrendo com desmatamento por conta do crescimento do agronegócio.
Então, existem todas essas questões que precisam ser consideradas, porque quando a gente fala sobre sustentabilidade, na minha visão, sustentabilidade é preservação da biodiversidade, da sociobiodiversidade. Então, uma produção de monocultura que destrói ali um território tão biodiverso como o Cerrado, por exemplo, né, e muitas vezes com práticas ilegais, não pode estar conectado com sustentabilidade. Perfeito. Né? Então, essa é uma questão que é muito discutida pelo Instituto Fashion Revolution Brasil, com outros parceiros, que é realmente a gente falar sobre os impactos do algodão e pensar em alternativas que sejam de fato mais sustentáveis. O algodão pode ser produzido de uma forma de fato mais sustentável? Sim, pode. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos produção de algodão agroecológico, que é um algodão orgânico também, sem esse uso de defensivos, né, de agrotóxicos, e é feito também integrado com outras produções, muitas vezes dentro de sistemas de agricultura familiar. Então, existe essa participação ativa da comunidade, das pessoas, e todo esse pensamento sistêmico em relação ao cultivo. Perfeito. Você já trouxe um pouco, mas eu queria que você pudesse explicar um pouco mais a respeito desse ciclo completo das roupas, que imagino, óbvio, desde a sua produção inicial, passando, óbvio, pela agricultura e depois o descarte dela também, que é um pouco do que você já falou a respeito dos aterros. Isso. Como funciona isso aqui hoje? Se existe alguma corresponsabilidade do consumidor e mesmo da própria indústria, que é a produtora principal. Exatamente. Precisamos que a indústria se responsabilize por essa superprodução e também precisamos falar sobre economia circular e moda circular para a gente pensar num sistema que feche esse ciclo, né? Então, hoje a indústria da moda, ela é basicamente feita nesse sistema linear, ou seja, a extração, essa produção e esse descarte, né? E um descarte que acaba se tornando lixo. Então, e esse lixo, como eu comentei anteriormente, muitas vezes ele é despejado, ele está em lugares de uma forma, assim, enfim, incorreta, né? Prejudicando, mais uma vez, o solo, prejudicando comunidades locais, e trazendo impactos que, quando a gente fala de impactos ambientais, todos nós somos impactados de uma certa forma, né? Estamos todos nesse planeta, estamos todos vivendo uma mesma crise climática. Obviamente, pessoas em situação de mais vulnerabilidade são as primeiras a serem afetadas, mas de uma forma geral, né, estamos todos no planeta, assim. Sim, e como eu disse, existe alguma responsabilidade hoje do ponto de vista legal dessas grandes indústrias ou não? Aí é no indivíduo mesmo, cada um se responsabiliza pelo seu descarte. Como é que funciona isso, Fernanda? Exatamente. Nós não temos essa responsabilidade por parte das marcas, nem por parte dos consumidores. O que também, assim, é difícil a gente também trazer essa problemática para o consumidor, porque, enfim, não existem muitas soluções, assim, né? Hoje a gente não tem um sistema tão eficiente para reciclagem de tecidos. Existe pontualmente, mas, assim, quando a gente pensa de uma forma geral, né, para um consumidor fazer esse descarte corretamente é extremamente desafiador, e até a própria indústria vem se movimentando também para ter essas soluções, mas ainda não existe, né? Então a gente está falando, mais uma vez, dessa indústria linear e de roupas que são feitas, produzidas para serem descartadas. Elas não são pensadas para voltar para esse ciclo, né, que é o caso da economia circular, da moda circular. Então, essa é mais uma pauta que a gente também vem trabalhando, né, buscando incentivar a moda circular, uma economia circular dentro desse sistema de moda, para que essas roupas sejam feitas pensadas em como que elas vão retornar para esse sistema, para que existam sistemas de reciclagem, existam sistemas de logística reversa, existam sistemas que reforcem a extensão do uso dessas roupas. Então, essa reciclagem não é tão usual de roupas, ela é difícil de ser feita, ela não é tão interessante, por exemplo, para as cooperativas que funcionam. Não é rentável também, além de tudo? Para a cooperativa fazer a coleta é bem desafiador. É uma matéria-prima leve e cada tipo de tecido é um tipo de reciclagem diferente. Então é muito complexo.
né? Então, assim, uma fibra de algodão, um tecido de algodão, não é a mesma reciclagem do que uma fibra de poliéster, por exemplo. E hoje em dia, muitas das roupas, elas são misturadas, elas têm, muitas vezes, acessórios, né? Então, um zíper precisa ser tirado. Então, assim, são muitas etapas para fazer com que essa reciclagem, de fato, aconteça. Então, hoje em dia, eu tenho uma informação que menos de 1% dos tecidos, eles são, de fato, reciclados no mundo. Nossa. Então, assim, existe desafios técnicos, né? Mas que precisam de investimento. Bom, mas é isso. A economia circular, ela precisa ser incentivada no setor para que a gente consiga trazer alguns benefícios. E também, assim, né, uma coisa que eu acho muito importante de ser reforçada, que precisamos de reciclagem, precisamos de matérias-primas mais sustentáveis, precisamos de muitas soluções. Mas todas elas só serão efetivamente sustentáveis se a gente repensar o nosso modelo de produção e o nosso sistema atual de moda. Porque se a gente continuar produzindo nesse ritmo, produzindo e consumindo e descartando nesse ritmo... Não há reciclagem que resolva. Exatamente, não há Tem razão. matéria-prima mais sustentável, reciclagem que vai resolver. Exato.